Bom dia! Vamos lá para mais um dia de devocional, só alegria, o quarto dia. E hoje Deus traz uma palavra muito profunda. Quando o pecado distorceu minha identidade. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, a Ti rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que tem feito, Senhor meu Pai, por tudo que nós estamos acessando, Pai, da Tua glória. Espírito Santo de Deus, renova, nos mostra, Senhor meu Deus, o que talvez ainda precisamos renovar no Senhor, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, dessa manhã, conduz tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que esse tempo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, estamos falando sobre voltar à origem, voltar e compreender a nossa identidade, quem somos, porque eu só vou saber quem eu sou quando eu sei quem Deus é na minha vida. E quando a gente volta a essa origem, volta no princípio de tudo, quando Deus criou tudo, a gente começa a entender que somos imagem e semelhança dele. Os primeiros versículos da Bíblia, Deus traz essa compreensão ao nosso coração, mas muitas vezes a gente não para entender de fato quem Deus é. E aí a gente fica fazendo um monte de coisa em vez de ser quem realmente Deus chamou a gente para ser. Então, quando a gente fala, quando o pecado distorceu a minha identidade, lá em Gênesis 3, do 7 ao 10, diz assim, ó: os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueiras para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor, Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu. Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, esse texto nos mostra a importância quando falamos sobre identidade, porque ele explica como a humanidade perdeu a percepção de quem era e como Deus iniciou o plano para restaurar essa identidade. Então, trazendo isso, quando ele fala, ambos abriram os olhos e viram que estavam nus, nesse momento Adão e Eva, eles viviam em perfeita comunhão com Deus. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem nada, porque eles sabiam exatamente quem era. Eles eram filhos, criados por esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso. E quando eles pecaram, nesse momento que eles pecaram, aconteceu algo que como tivesse tirado a venda dos olhos deles. E essa venda trouxe que não era apenas a falta de roupa, porque eles já estavam nus, mas tirou realmente, eles passaram a enxergar a si mesmo de uma maneira distorcida do que Deus tinha feito. Então, quando a gente acaba nos afastando de Deus, começamos a olhar para os nossos pecados. E esses erros, eles começam a nos afastar da nossa identidade, a identidade verdadeira de Deus. Então, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. E esse pecado, quando a gente faz algo que realmente não agrada o coração de Deus, a gente começa a se afastar. E quando a gente se afasta, a gente começa a olhar para o pecado e a gente tem dificuldade de se conectar novamente com o Senhor. Porque quando Adão e Eva perceberam o que eles fizeram, eles se esconderam. E aí, eles tentaram resolver sozinhos, eles foram se esconder. Então, quantas vezes a gente erra e tenta resolver sozinho? Quantas vezes a gente não para
para que Deus venha agir. Mas a gente tenta fazer uma coisa, tenta outra, vai na força do braço, não, eu consigo, eu consigo. Aí muitas vezes o ego fala mais, eu consigo fazer. Então, pegando essa reflexão em Adão e Eva, eles pecaram. Ele não foi correndo ao Senhor e pedir, Deus, o que eu fiz, me ajuda. Não, ele tentou resolver totalmente sozinho. Ele foi se esconder. E aí eles pegaram folhas de figueira. E o que que é essas folhas de figueira? É a justiça. Então eles tentaram de todas as formas resolver o problema. Mas os problemas a gente não consegue resolver sozinhos. A gente até tenta. A gente até no primeiro momento pode achar que a solução deu ok, porque quando eles botaram as folhas de figueira, esconderam a nudez. E de fato, muitas coisas a gente faz sozinho e no primeiro momento a gente consegue disfarçar, porém, Deus conhece a gente por inteiro. Ele sabia o que eles tinham feito. Então, tentamos esconder nossas dores, através do trabalho, das aparências, do dinheiro, do sucesso, da religiosidade ou nas aprovações de pessoas. A gente tenta esconder, só que Deus sabe. As dores que a gente sente, a gente esconde muitas vezes de pessoas, a gente esconde de situações, mas Deus sabe o que esse pecado que a gente cometeu, o que ele está trazendo para dentro da minha vida. Mas o medo me afasta de falar, de voltar, de realmente reconciliar com o Senhor, principalmente encontrar a minha identidade. Então, quando ambos pecaram, eles correram. Então, todos os dias eles corriam para Deus. E quando houve o pecado, eles correram de Deus. Então, eu fico imaginando como era lindo Adão e Eva nesse jardim tão maravilhoso, esse lugar de delícias, essa perfeição. E todos os dias Deus vinha conversar com eles. Deus vinha conversar. E eles corriam para o braço de Deus. Mas naquele momento que eles pecaram, eles correram de Deus, porque eles foram se esconder. E o pecado, ele gera essa culpa e faz a gente acreditar que Deus não nos ama mais. Aí a gente se afasta dele. Aonde na verdade Deus está aqui o tempo inteiro, esperando a gente voltar. E quando Deus chama, onde estás? Ele não está perguntando onde Adão e Eva estavam escondidos, porque ele estava vendo que eles estavam. Ele estava vendo o físico onde estava. Mas quando Deus pergunta, onde tu estás? Ele está falando, aonde você está parado na sua vida, aonde você está escondido na sua vida. O que você está fazendo? Então, Adão responde, tive medo e me escondi. O medo nunca faz parte da criação, nunca. O medo, Deus não criou o homem para ter medo. E por esse medo não fazer parte da criação perfeita de Deus, ele entrou quando a identidade foi quebrada. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles quebraram a identidade deles com o Senhor. E aí eles sentiram medo. E quando esquecemos quem somos em Deus, aparece o medo, a insegurança, a comparação, a rejeição, a culpa. Por isso que muitas vezes a gente pergunta, e foi essa pergunta que me moveu a estar aqui hoje. Quem eu sou? Quem eu sou quando não estou fazendo nada? E é isso, quem eu sou em Deus. E quem Deus é através da minha vida. E
Por isso que eu trago para vocês essa manhã, essa reflexão. Aonde você está parado na sua vida hoje? O que você está fazendo? O que tem realmente te afastado da presença de Deus? Aonde você deveria estar nesse momento? E essa ruptura da sua identidade tem afastado você. Então lembra, Deus não está julgando pelo que você fez. Deus não julgou Adão e Eva. Eles tiveram uma consequência, sim, saíram do jardim do Éden, mas nunca saíram do coração de Deus. E hoje, aonde você está? O que você está passando hoje? O que aconteceu na tua vida, nessa jornada, desde o teu nascimento até aqui? O que você passou, tudo, que hoje tem te afastado da presença de Deus. Que por mais que muitas vezes você vai lá e fala com Deus, mas as coisas não acontecem, porque tem uma sementinha ali dentro desse coração de culpa, de medo, de insegurança. O que eu faço? Como eu resolvo isso? Tento resolver tudo com a força do meu braço, mas não acontece, porque realmente não vai acontecer se você não entregar ao Senhor, porque tudo é dele, tudo foi ele. E quando entregamos toda a nossa vida ao Senhor, ele nos mostra o que devemos fazer. Então, lá em Romanos 3:23 diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando vem esse versículo, é todos, todo mundo pecou, todos. E aqui, Paulo ensina que ninguém ficou de fora, todos pecaram, todos. Isso significa que ninguém consegue restaurar a sua identidade por mérito próprio. Ninguém. A gente precisa da graça de Deus. Então, quando eu tento resolver as coisas sozinho, como Adão e Eva tentaram resolver, pegando folhas de figueira, as coisas não acontecem. E a boa notícia disso tudo é que Deus ama, apenas pela que Deus não ama pessoas perfeitas. Ele ama todas as pessoas, Ele ama todos, Ele ama os pecadores e os arrependidos. E isso nos traz que confiança? Que Deus nos perdoa. E Deus quer que a gente esteja do lado dele. Porque assim Ele nos mostra a cada manhã o que devemos fazer. Quando a gente está disposto a abrir o nosso coração. E nos arrepender do que aconteceu. E viver uma nova vida. E restaurar essa identidade. Porque o pecado me afastou da minha identidade verdadeira. Então, quando você pergunta a alguém quem tu és, e a pessoa fala eu não sei quem eu sou, não é porque ela não sabe quem ela é, mas é porque o pecado afastou ela. E a insegurança, e o medo, e a culpa afastou ela do Senhor. E lá em Isaías 59:12 diz assim, ó: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado cria separação. Não porque Deus deixou de amar, Ele nunca vai deixar de amar a gente, mas porque o pecado nos afasta da presença e da comunhão. E é como um filho que ama seus pais, mas foge daqueles porque sempre vergonha, sempre foge deles. Da mesma forma como aqui, um filho se afasta do pai por causa do pecado, eu fiz algo que não agrada o coração do meu pai e da minha mãe, assim também as pessoas se afastam de Deus, porque eu fiz algo que não agrada o coração de Deus. Mas eu preciso enfrentar. Quando Deus chamou Adão, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele estava no pecado ali naquele momento, que ele fez algo erradíssimo. Mas quando Deus chamou, por mais que ele se escondeu,
mas ele falou. E ele assumiu o que ele tinha feito. Então o problema não é o amor do pai, é a culpa do filho. E aí Jesus veio para renovar essa separação. E ele veio nos mostrar, através do amor, que a gente pode sim conectar nossa identidade novamente em Cristo. Se eu olhar e voltar e ver que eu sou a imagem e semelhança de um Deus vivo e que Ele me ama todos os dias. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, se você, pela graça do Senhor, restaurou essa culpa, esse medo, essa insegurança, você é sim uma nova criatura, porque você nasceu desse Deus vivo. E esse versículo, ele é a resposta lá daquele pecado. Porque se eu decido ter uma vida nova, se eu decido estar em Cristo, eu sou uma nova criatura. O pecado trouxe a morte, mas Cristo trouxe a vida. Ele morreu para que a nossa identidade fosse restaurada em Cristo. Por isso que a cruz, ela não é somente o lugar onde Jesus foi e morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, mas a cruz, ela é a própria identidade em Cristo. Porque foi lá, quando Jesus morreu, ele renovou a nossa identidade no Senhor. Então a cruz, ela é a identidade. A cruz, ela trouxe vida para nós. E hoje, quem está em Jesus, quem acredita, quem vive as Escrituras, quem busca fazer o que Deus ensinou, recebe essa nova identidade através da vida de Jesus. Porque você não é definido pelo seu passado, mas sim você é pela obra da cruz. Você é a sua vida. Ela é restaurada pelo amor de Deus através de Jesus naquela cruz. E essa nova identidade, essa restauração de identidade está no Senhor. Então, Deus criou tudo perfeito. Nossa identidade nasceu perfeita. Erramos, mas nós não somos um erro. Nós somos completos em espírito. Então, quando o pecado entrou, ele veio distorcer a minha identidade, me trazendo vergonha, culpa, medo, comparações, necessidade de aprovação, trazendo essa vergonha. Mas quando a gente para e olha para dentro do nosso coração, a gente começa a entender que Deus não está me julgando pelo que eu fiz, mas sim está de braços abertos para que a minha identidade seja realmente trazida uma clareza dentro de mim e voltar para Ele. Ele nunca vai acusar o que você fez, mas sim Ele está lá esperando você. E essa manhã é uma oportunidade para você voltar aos braços do Pai. Voltar nos braços do Criador. Porque Cristo restaurou a nossa identidade. E hoje nós somos uma nova criatura. E hoje nós temos a nossa identidade restaurada. Então o pecado não faz parte. O pecado não me impede mais de acessar a glória de Deus. Porque todas as coisas que você pode ter feito na sua vida até hoje, que foram de errados,
que lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, trouxeram o pecado, Deus veio através do sangue de Jesus e restaurou essa identidade. E hoje você é um filho amado, sim. Se você tem alguma dúvida disso, nessa manhã é hora de tirar essas dúvidas, porque a dúvida te afasta de Deus. Mas agora a certeza e a convicção te leva a cada dia mais próximo. Então não olha mais para o que você fez, mas o que você pode fazer daqui para frente. Quando Deus fala, aquela mulher que tinha muitos pecados e todos queriam atirar pedra nela. E quando ele se abaixa ao chão e começa a escrever o pecado de todas as pessoas no chão, e eles olham para aquilo e eles param. E aí ele olha para ela e diz: levanta, vá e não pecas mais. Então não importa o que você viveu até hoje, não importa qual é essa vergonha, qual é esse medo, qual que é esses pensamentos que têm te afastado do Senhor. Mas hoje é a hora de você levantar e compreender que você é uma nova criatura em Deus, que você é uma nova criatura através de Jesus e que essa identidade ela foi restaurada. E em Jesus nós somos filhos, perdoados, amados, aceitos, nós somos uma nova criatura. E a vergonha não define mais o que eu sou. A nossa identidade agora é construída pela palavra de Deus e não pelo nosso passado. Então não importa o que aconteceu, hoje você é uma nova criatura em Deus. Então hoje traga essa reflexão ao teu coração. Em quais áreas da minha vida eu estou vivendo como Adão, me escondendo, me afastando, por medo, vergonha? Começa a refletir nesse dia de hoje, pega um papel e anota em qual área da minha vida, no meu trabalho, na minha casa, como esposa, como filha, aonde eu estou me escondendo? Aonde eu não estou me permitindo acessar? Porque se as Escrituras dizem que eu sou uma filha amada de um Deus vivo, as Escrituras dizem que eu sou renovada, que se eu estou em Cristo, eu estou renovada, se eu acredito, se eu confio, por que ainda essa vergonha me afasta totalmente? Então, nesta manhã, é hora de tirar isso. Porque hoje é o momento de você viver como filha amada de um Deus vivo, restaurada em Cristo. Porque Deus renovou você todos os dias. E Ele nos renova todos os dias. Com amor, com alegria. Então deixa Deus, nessa manhã, limpar teu coração. Tirar tudo o que não faz parte de você. O que o mundo, o que pessoas, o que situações, ou escolhas, ou decisões que você tomou, que tem impedido você de compreender o tamanho amor de Deus. E lembra que Deus está te chamando. Onde tu estás? Parada na sua vida. Parada em tomar decisões para a mudança. Onde você está? Então para de querer se mover pelas perguntas das outras pessoas, mas se mova pelas perguntas que Deus está fazendo no teu coração hoje. É para o Senhor que você precisa responder e voltar, e não mais correr dele. Amém? Então lembre que a nossa identidade, ela foi distorcida com o pecado, mas Jesus veio e com amor ele se entregou naquela cruz, e a cruz ela é
a identidade, a renovação dessa identidade em Jesus. Então, você é, sim, uma nova criatura. Você é quem Deus diz que você é. Uma filha amada, maravilhosa, linda. Só alegria. Amém? Então, que nesse dia de hoje você tire um tempinho e ora ao Senhor. E tudo que Ele trazer no teu coração, na sua mente, escreva em algo, para que você possa assim refletir e tirar isso do teu coração. Mas se nesse tempo que a gente está conversando, que você está ouvindo esse devocional, Deus já tocou, faça agora, se limpa agora. Não adia mais a sua vida. Não adia mais as decisões que você precisa ser tomada. Porque Adão teve que agir na hora que Deus chamou ele. Ele tomou uma decisão. Ele falou, eu tive medo, eu tive vergonha, porque eu estou nu. Então, aonde você está escondido na sua vida? Decida sair hoje. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu fiz errado, mas eu não sou esse. Tira essa culpa hoje do teu coração, para que você possa viver o propósito de Deus na tua vida. Amém? Só alegria. Vamos orar? Amém, Senhor meu Deus e Pai. A Ti eu rendo graça nessas manhãs, Senhor meu Deus, porque o Senhor é bom, Paizinho amado. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por esse entendimento, Senhor meu Pai, que muitas vezes o medo, a vergonha, a culpa tem me afastado da Tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa revelação ao nosso coração. Pois hoje sabemos, Senhor meu Pai, que quando Jesus se entregou naquela cruz, foi realmente para que nós tivéssemos essa identidade que um dia foi abalada, que um dia foi distorcida, renovada. Então, nessa manhã, Senhor meu Deus, o meu coração está ardendo, Paizinho amado, da clareza de quem eu sou. E assim, Espírito Santo de Deus, eu declaro um dia de abundância, um dia de alegria, um dia sim, porque a abundância não é uma vida cheia de dinheiro, mas sim é olhar na frente do espelho e saber quem eu sou e quem o Senhor é na minha vida. Então, que essa abundância eles possam acessar hoje, Senhor meu Pai, que nós possamos cada dia mais, Espírito Santo de Deus, ter a clareza para onde o Senhor está nos guiando, aonde o Senhor está nos levando. Pois quando decidimos caminhar com o Senhor, a vida se torna mais leve e prazerosa. E eu começo a acessar tudo que o Senhor fez. Porque a Bíblia diz que Deus não vai fazer mais nada. Tudo já está feito. Mas eu preciso acessar. Então que nessa manhã eu começo a acessar a Tua glória de uma forma diferente, Pai. Com leveza, com amor, com tranquilidade. E que a culpa, o medo, tudo saia dos nossos corações. Pois a clareza de que Jesus morreu naquela cruz foi dada nessa manhã ao nosso coração. E Ele morreu naquela cruz para a nossa identidade ser renovada. E assim somos. Então o pecado não me afasta mais do Senhor. Porque eu decido caminhar lado a lado contigo, ó Pai. Então, que essa decisão esteja clara no nosso coração hoje, pois nós decidimos caminhar com o Senhor. Quando o pecado vir bater na minha porta, eu não vou abrir, porque eu tenho a certeza de quem Tu és. Assim, Senhor meu Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos e assim Te agradecemos, pois eu sei que o Senhor já fez tudo e nós estamos acessando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então não esqueça nunca que você é uma filha amada de um Deus vivo. Que você é sim o amor vivo de Deus. E Ele te ama demais. Não corra mais do Senhor, mas corra para Ele, para os braços dele. Pois Ele te chama todos os dias. Ele chamou Adão, Ele chama a gente. Então, decida sair da onde você está e correr. Levanta e corra para os braços do Senhor, porque Ele quer
te abraçar e falar lá no seu ouvido: você sempre foi uma filha amada e você é. Então não deixa mais nada e nem ninguém quebrar sua identidade, porque ela já foi renovada. Só alegria. Que Deus abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém.